Olá, como vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor enche o coração de vocês. Que vocês consigam sentir, mesmo entre problemas, entre guerras, sentir paz. A paz que só Jesus nos dá, né? Ele é a nossa paz. Você já ouviu falar de Lodebar? Lodebar era um lugar de sofrimento, de lamento, de dor, de pessoas feridas, pessoas rejeitadas, viviam ali. E aquele que não tinha mais esperança, que sabe que a sociedade tinha excluído por algum motivo, eles se refugiavam ali, neste lugar por nome Lodebar. Diga comigo, Lodebar nunca mais. Você que já passou pela prisão de não poder dizer aquilo que tem vontade, de repente num relacionamento abusivo, pessoas muito tóxicas, às vezes até uma amizade, onde você não pode ter mais amigos, você tem que ficar só com aquela amizade, por conta de inveja, por conta de ciúmes, e você vai se retraindo e passa a não conseguir ter mais amigos, a não acreditar mais em ninguém. Cada um tem o seu Lodebar, né? Às vezes é um filho que se envolveu no mundo do crime, ou um filho desobediente que não ama, não dá amor a seus pais, só dá tristeza. Pode ser uma enfermidade que você está enfrentando e que você não conseguiu ainda se curar. Qual é o seu Lodebar? Qual é o seu lugar de sofrimento? Onde dói? É a alma? É o corpo? É uma enfermidade? É um sentimento? É a tua família? O que é? O que você tem passado que tem feito você chorar nas madrugadas, escondido de todo mundo? Só Deus tem visto e tem ouvido. Muitas vezes a oração nem tem palavras. Existem situações de sofrimento onde a gente vai orar e a gente não consegue encontrar as palavras certas para dizer, para explicar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está doendo tanto. E a gente começa a chorar. E aqueles gemidos de dor da alma, Deus, ele escuta e ele entende e ele vem ao nosso socorro. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita a oração. Sabe, Davi, quando ele estava correndo, se escondendo por conta de Saul, porque queria matá-lo, né? Por conta de inveja, tudo que ele fazia, tudo que Davi fazia, Davi era próspero, prosperava, dava certo, porque ele tinha Deus, o Senhor, como o seu tudo. Então, tudo que ele ia fazer, ele orava, ele falava com Deus e depois ele agia. Então, tudo prosperava, tudo dava certo. E Saul, já desagradando a Deus há muito tempo, já trocando Deus por deuses, né? Coisas, valores, e começou a ter inveja de Davi e queria matá-lo. Então Davi teve que fugir, correr dali para manter sua vida, para se proteger. E ele foi para um lugar onde tinha muitos refugiados, também fugindo do rei Saul, da fúria do rei Saul. E eram pessoas que não tinham mais esperança, foram jogadas ali naquele lugar, naquela tenda, naquele local, sendo consideradas margem da sociedade, sabe? Não fazia parte mais da sociedade. Ninguém queria mais, tipo, como uma pessoa que é considerada não valer mais a pena ajudar. Pessoas que estavam ali esperando a morte. Muitas pessoas estão vivendo assim, esperando a morte chegar, por conta de palavras de maldição que receberam e acreditaram, por conta de famílias que os rejeitaram,
não deram o valor devido, casamentos frustrados, né? Uniões frustradas. E ali estavam muitos homens. A Bíblia fala que mais de 400 homens. Davi também foi parar neste lugar, se refugiando de Saul para que não fosse morto. E quando ele chegou lá, ele conseguiu ver em cada um daqueles homens o valor que eles tinham. Aí eu pergunto para você, quando você chega em um lugar, o que acontece com a sua chegada? As coisas elas mudam para melhor ou fica tudo mais difícil, fica pior? As pessoas são consideradas de valor ou você fica se sentindo melhor, mais superior a elas e deixando sempre aquelas pessoas se sentirem inferiores, sem valor, como Saul fazia? Quando Davi chegou lá, ele conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, que ele era um homem de Deus, enxergar em cada um daqueles homens o seu potencial, o seu valor. E começou a treiná-los todos os dias. E formou um grande exército, onde depois, eles, depois de formados, sabe, depois de se sentirem aceitos, é como se tivesse revivido, eles começaram a ser submissos a Davi, a obedecê-lo como chefe, reconhecer sua autoridade, a sua bondade e seu amor. E ali, aquelas pessoas que não tinham nenhum valor, que estavam ali esperando a morte, puderam ter vida, puderam ter esperança. E quando Davi veio para guerrear contra o exército de Saul, vieram esses homens com ele, que agora ele não era mais sozinho, agora ele tinha um exército. E foi onde venceram, né, as batalhas, onde Davi teve muito êxito. E às vezes a gente se sente sozinho e a gente quer se refugiar em algo, em alguém. E é necessário se lembrar dessa passagem. Se Davi tivesse se sentido um excluído, um qualquer, um sem valor, como Saul queria que ele se sentisse, talvez ele teria morrido ali junto com aqueles outros refugiados e teria ficado por ali até a morte chegar. Mas ele tinha uma visão espiritual que Deus tinha dado a ele, a esperança de uma manhã melhor, a certeza de quem é Deus, de quem cuidava dele. Quando você conhece a Deus e sabe da sua soberania, você consegue ver a autoridade, sabe, que Deus tem, o quanto Ele nos ama, a capacidade que o nosso Deus tem de mudar as coisas, as estações e os tempos, de mudar a nossa vida em fração de segundos. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles tem. Quando você conhece esse Deus de perto, você chega nos lugares e esses lugares são iluminados. Você é abençoado e abençoa. Nós temos que ser como o Davi foi, que chegou ali naquele lugar de refugiados, de pessoas desanimadas, jogadas, excluídas, e fazer delas pessoas vivas, pessoas cheias de garra, com vontade de viver, com vontade de vencer. Talvez você está me escutando e você diz assim para mim: ah, Luzia, nem eu tenho mais vontade de viver, como que eu vou passar para alguém a vontade de viver? Porque de fato, esse mundo ele nos desencoraja, ele tira de nós a coragem de continuar lutando, porque parece que não vale a pena. É um mundo onde a injustiça prevalece, onde o bom passa por mal e onde os errados passam como certo. E a gente às vezes desanima, né? A Bíblia fala também que aquilo que a gente espera demais, né? A esperança de muitos anos, que você fica muitos anos esperando, ela adoece o coração.
Então, muitas pessoas estão com o coração doente, já esperaram por tanto tempo, por tantos anos. E nós temos essa mania de ser cheios de impaciência, né? Ai, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, eu preciso para ontem. E aí Deus nos ensina com a semente. Você pega uma semente, planta, e você começa a aguar ela todo dia. Coloca numa terra fértil, num lugar bom. Por mais que você coloque adubo, por mais que você cuida para que aquela terra realmente esteja preparada para aquela semente germinar, ela tem o seu tempo. Primeiro ela vai criar as raízes, se fortalecer. Parece que não está acontecendo nada, você está olhando e não está vendo nada. Mas tem alguém trabalhando no secreto. Aquela sementinha, ela está trabalhando. Está criando suas raízes, ganhando vida, para depois, então, aparecer sobre a terra, linda e formosa. E assim é o milagre de Deus na nossa vida. É aquilo que você pede para Deus, você tem que saber esperar o tempo para Ele te entregar. Porque você já pensou, se você jogasse a semente na terra e no mesmo instante ela formasse uma árvore e te desse o fruto que você quer, você nunca ia valorizar nada, tudo seria muito artificial, né? Acho que nem teria sabor. Então tem que ser no tempo de Deus. A semente tem que acompanhar o seu processo, tem que esperar o seu processo para poder se tornar um pé de fruta, uma árvore formosa, para depois dar o seu fruto. E nós, exagerados demais, com pressa demais para receber as coisas, muitas vezes a gente joga os pés pelas mãos. Você acaba se casando com alguém que não tem nada a ver com você, nada a ver com a tua história, com o teu jeito de viver, por conta de não saber esperar a pessoa que vai dar certo com você, a pessoa que é igual a você, que vai te compreender, que vai te respeitar, que vai te entender, que vai te amar e cuidar de você. E você acaba pegando alguém que não sabe o que é amar, só sabe o que é artificial, prazeres artificiais. Só quer viver de prazer, na hora de cuidar, na hora de suportar a invalidez da outra pessoa, que há momentos que nós nos tornamos inválidos, há momentos da nossa vida que a gente não consegue dar fruto. Quando você está doente, quando você está atravessando algum momento de luto, de dor, você não consegue dar a produção como quando você está tudo bem, né? Quando a tua vida está a mil maravilhas. Então, o teu companheiro, a pessoa que você escolher, ela tem que saber cuidar e respeitar de cada momento seu, te amar de maneira incondicional, até quando você não proporciona nada, até quando você está ali quietinho, que precisa do silêncio. Essa pessoa vai te entender e ela vai estar do teu lado. Ela vai dizer, olha, tô aqui com você. Porque há momentos na vida que o dinheiro não resolve, as palavras não resolvem, mas o abraço é essencial. O abraço é curador, o abraço, ele cumpre um papel que nada mais cumpre. O abraço, quando ele vem com calor humano, com sinceridade, ele transforma a tua alma, ele lava a tristeza e te põe de pé de novo. É difícil encontrar um amigo verdadeiro, é difícil encontrar alguém que te ama da maneira que você é, com as suas falhas, com os teus erros, assim como Deus nos ama. Ele ama você assim, do jeito que você é. Ele diz, vinde a mim como estais. Então, tem muita gente esperando mudar, largar o vício, para depois ir até Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador da sua alma. Mas ele diz, vinde a mim como estais. A transformação é Ele que vai fazer.
Você ficar esperando, você ficar perfeito, sem pecado, sem erro, para depois você entregar sua vida a Jesus, saiba que você nunca vai conseguir fazer, porque nós não conseguimos mudar sozinhos. A nossa carne é pecaminosa, nós temos tendência a errar, a querer aquilo que desagrada a Deus, a sermos muito apressados e acabar fazendo alianças que não deviam ser feitas, né? Como Sansão fez com Dalila. Nós temos vários exemplos, né? Tanto na nossa vida como na Bíblia, principalmente. Quando Sansão resolveu fazer uma aliança com Dalila, ele sabia que era errado, mas ele estava apaixonado, e a paixão falou mais forte. E o final foi o quê? Foi a morte, foi a vergonha, foi a humilhação. Deus ainda honrou ele na morte dele, né? A pedido dele, ele se arrependeu e Deus deu a ele aquilo que ele pediu. Porém, não era aquilo que Deus queria. Deus queria dar a ele uma vida inteira de honra, uma vida inteira, sabe, diferenciada. Ele era o único homem que tinha mais força na terra. Nunca houve alguém depois dele semelhante a ele. E igual a você e eu. Não existe ninguém no mundo que é igual a você. Só existe uma cópia, só você. E Deus te ama assim como você é. Então aprenda a falar com Deus com as suas palavras simples, mas sinceras e verdadeiras. Derrama sua alma na presença de Deus e aceite Ele como seu Salvador. Hoje ainda, fala: Senhor, entra na minha vida, Senhor, e muda tudo que está errado. Tira, Senhor, todo inimigo vestido de amigo, toda maldade trajada de bondade. Tira do meu caminho, Senhor, o malfeitor, aquele que quer me destruir, mas está vestido de ovelhinha. E que eu, muitas vezes, não consigo perceber, ter essa perspecção, né? Não consigo perceber a maldade escondida por trás de um rosto angelical. Peça para Deus, porque o Espírito Santo tem essa percepção. E Ele vai te esclarecer, e Ele vai te ajudar, e Ele vai afastar do teu caminho, da tua casa, da tua vida, aquilo que está vindo da parte do inimigo para te destruir. Amém? Estou orando por você. Ora também por mim, porque eu careço das tuas orações. O nosso Deus é todo-poderoso e Ele já venceu por nós. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso grito de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.